A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao dia 3 do nosso propósito de 12 dias de oração, que tem como nome Eu Quero o Meu Milagre. Se você caiu nesse vídeo por acaso, no final do vídeo eu vou deixar o link para que você acesse o dia 2 do propósito. E aí você pode acessar o dia 2 e no vídeo do dia 2 tem o link para você acessar o dia 1. No vídeo do dia 1 tem o link no final para você acessar o dia da preparação da campanha. Nós estamos aqui fazendo uma campanha de 12 dias de oração. Foi feita uma preparação dessa campanha e nesses 12 dias nós estamos orando com um propósito específico. Eu quero o meu milagre. Muitas pessoas estão passando por situações adversas. Talvez precisem de uma porta de trabalho, talvez precisem resolver um problema no casamento, talvez precisem resolver um contrato ou um processo judicial que já se arrasta há muitos anos na justiça e que não tem solução, que o juiz está demorando para decidir. Talvez você está com algum parente hospitalizado em estado terminal, esperando por um milagre, que Deus possa mudar a opinião do médico e realizar algo sobrenatural, porque ele pode fazer algo sobrenatural e resolver a causa que você está passando. Então, esse é o motivo desse propósito de oração. Seja qual for a causa que você tiver, apresente em oração a Deus. E você que já está nessa campanha, nesse propósito de oração, vamos hoje, nesse dia 3 do propósito, meditar numa passagem muito conhecida. O tema desse dia 3 é: que queres que eu te faça? Jesus fez essa pergunta para um homem: o que você quer que eu faça? E agora, nesse dia 3 desse propósito de oração, a pergunta é: o que você precisa, o que você quer que o Senhor faça? Qual é o milagre que você precisa? Então vamos para o texto que nós vamos meditar. O texto é Marcos, capítulo 10, versículo 51. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Feita a leitura do versículo 51, vamos agora no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e vamos começar a ler a partir do versículo 46 para a nossa meditação de hoje. Marcos 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Eu quero falar a você neste dia que talvez você esteja seguindo o seu caminho, mendigando. Mendigando uma oportunidade, uma porta de trabalho, o amor do seu marido, o respeito da sua esposa, a consideração dos teus filhos, a bênção de um benefício de aposentadoria, o aumento do seu salário. Talvez você esteja mendigando o amor de uma pessoa que não merece o seu amor e você ainda não percebeu isso. As pessoas estão
caminhando e precisando de alguma coisa e não sabem para quem pedir. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego estava mendigando, mas ele tinha consciência de que ele não podia continuar a seguir aquela vida. Muitas pessoas vivem muitos anos mendigando e elas não tomam consciência de que elas podem mudar a sua vida. Você pode mudar aquilo que não está bem. Você pode mudar aquilo que não está funcionando na sua vida. Você pode reverter a tristeza, a angústia, a aflição que você está passando. Você pode converter o mal em bem, mas você precisa ter uma decisão. É você que precisa decidir que você não quer mais viver mendigando. Porque você não precisa mendigar. Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus disse: eu vim para vos dar a vida e a vida em abundância. A abundância do Espírito Santo, uma promessa que todos os que recebem a Jesus podem receber, e Jesus disse que ele não nega o Espírito Santo dele para ninguém, porque ele disse: se vocês são maus, e se um filho pedir um pão, vocês jamais vão dar uma pedra para ele, mas vocês vão dar o pão. E se o filho pedir um peixe, vocês jamais vão dar uma serpente para o filho de vocês, mas vocês vão dar um peixe. E se vocês conseguem fazer o bem para o filho de vocês, mesmo sendo maus, muito mais o Pai dará com certeza o Espírito Santo a todos os que pedirem a Ele. Então você pode receber a bênção espiritual e pode receber a abundância espiritual. E com a abundância espiritual você também pode receber a abundância na sua mesa, a abundância nas oportunidades que você tem na vida, a abundância de saúde, quando você toma a decisão correta de seguir os mandamentos da palavra que nos ensinam a nos cuidarmos com o nosso corpo e a seguirmos as recomendações de saúde. Você é responsável pela tomada da sua decisão. Esse cego, ele estava no caminho mendigando porque ele era cego e ele carecia da vista, e essa era a alternativa que ele tinha, mas ele não estava conformado com aquela situação. Tem muitas pessoas que se conformam, ele não se conformou. Ele estava esperando uma solução. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele viu a oportunidade de mudar de vida, ele tomou a decisão. Ele começou a clamar. O que ele tinha à disposição dele para chegar até Jesus era a sua voz. Uma mulher que passava por um fluxo de sangue há 12 anos, dispunha de outros recursos. Ela podia ver, ela podia ouvir, ela podia seguir a Jesus, ela podia se infiltrar no meio das pessoas, até chegar e tocar na orla do vestido de Jesus e receber a cura que ela recebeu. Mas este cego, ele não tinha esses recursos, pois ele era cego. Ele não poderia se infiltrar no meio das pessoas para chegar até Jesus. E ele ainda tinha que enfrentar um desafio muito grande. O texto fala que Jesus
saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. O que significa que, se ele começasse a clamar, Jesus estava em volta de muitas pessoas. Imagine que alguém que está cercado de uma grande multidão, com tantas pessoas falando, tenha uma dificuldade de que a sua voz seja ouvida. Mas ele ouviu várias pessoas falando. Certamente, este cego estava com seus ouvidos ouvindo que havia muitas pessoas ali. Mas mesmo assim, ele disse para si mesmo: o único recurso que eu tenho é clamar. Então eu vou usar a minha voz e eu vou começar a gritar. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No versículo 48, nós vemos que muitos, quando viram que ele estava gritando e chamando por Jesus, começaram a repreender aquele cego, para que ele se calasse. Muitas pessoas, quando você tomar a decisão de mudar de vida, de começar a buscar a resposta e sair do buraco em que você está, vão dizer a você que cale a boca. Vão dizer a você, quando você procurar uma oportunidade de emprego, em uma certa vaga, que a vaga não é para você. Vão dizer que o seu casamento já terminou e que não haverá respostas melhores. Vão dizer a você que clamar a Deus é uma perca de tempo porque ele não ouve as pessoas, porque ele está no céu ocupado demais. Tem muitas pessoas que falam isso a respeito de Deus. Mas este cego não se importou com nada do que estavam lhe falando. Talvez alguém dissesse: cala a boca, ceguinho. Talvez alguém o ofendesse, ridicularizando ele, mas ele não deu ouvidos a nada do que as pessoas estavam falando. E ele clamava cada vez mais porque ele tinha certeza que se Deus escutasse a sua voz, ele seria abençoado. Ele tomou uma decisão, e uma decisão certeira, de falar com o Filho de Deus. Então ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando este cego pede a misericórdia, ele mostra e revela também humildade. Nós não recebemos muitos milagres de Deus, muitas vezes porque carregamos arrogância e orgulho. Nós dizemos: eu dou conta de resolver esse negócio. E queremos tomar as nossas decisões, ao invés de pedirmos a Ele que nos ajude e que nos responda, dando uma direção clara e certa do que fazer. Este cego estava sem vista, sem saber o que fazer. Podemos pegar esta cegueira desse homem que se chamava Bartimeu como uma simbologia de que nós somos cegos para muitas coisas a respeito da nossa vida, quando não encontramos clareza e luz no caminho e na decisão que devemos tomar em relação ao trabalho, ao casamento, a uma situação de internação em um hospital, em relação a comprar ou não uma casa ou um carro, ou se casamos ou não com aquela pessoa. Muitas são as dúvidas que nos cercam. Mas se nós clamarmos a Deus, podemos acreditar que Ele tem sempre a melhor resposta, o melhor caminho, a melhor direção, porque Ele é Deus.
E nós, muito mais do que este cego, também precisamos ter vista para que possamos fazer pedidos corretos e claros para Deus. Tiago, no capítulo 4, escreveu: vocês pedem, mas vocês não estão recebendo. E vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então, se nós não sabemos pedir e pedimos mal, nós não receberemos. E é por isso que é tão importante termos vista para que possamos fazer pedidos certeiros que estão conforme a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável, como está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, quando Paulo, escrevendo a carta para o povo de Roma, disse: acreditem que a vontade de Deus é sempre melhor para vocês. Ele insistiu no caminho certo. Ele sabia que o caminho correto dependia de Jesus. Então ele continuou clamando, não ouviu a ninguém, não se importou com a aprovação de ninguém, se estavam aprovando, na verdade estavam criticando, e ele continuou insistindo. E no versículo 49 nós vemos que Jesus parou. Jesus parou. Jesus parando disse que o chamassem. E hoje o Senhor quer saber o que você tem feito para chamar a atenção do Senhor. O que você tem feito? Você tem feito propósitos de oração? Você tem colocado a sua vida em consagração a Deus? Você tem andado em santidade e tem se submetido à vontade de Deus? Ou Deus fala para você fazer uma coisa e você faz outra? Ou Deus fala para você seguir por um caminho e você segue pelo outro? Ou Deus fala para você não entrar numa relação e você entra? Porque o Senhor, ele traz o caminho certo. Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Veja que Jesus, vendo que aquele cego estava totalmente disposto a receber a resposta dele, e insistindo, mandou chamá-lo. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Muitas vezes o Senhor dá a você uma oportunidade, ele chama você para que você siga por um caminho e você decide seguir por outro caminho. Mas aqui, o cego Bartimeu resolveu seguir o caminho que Deus abriu ali para ele, que o Senhor Jesus abriu para ele. E ele foi até o Senhor, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre. Quando ele fala mestre, ele mostra que ele respeita o Senhor. Tem muitas pessoas que falam com Deus como se Deus fosse seu empregado. Tem muitas pessoas que, quando fazem as orações, dizem: por que que você não me deu isso, isso, isso? Ei, Deus não é nosso empregado. Deus é Deus. Ele tem o governo dos céus e da terra. Ele manda sobre todas as coisas. E se nós precisamos de um favor ou de uma graça, somos nós que precisamos clamar e pedir a Ele insistentemente, com orações e com consagração da nossa vida para dar a glória que Ele merece como Deus poderoso, verdadeiro, grande que Ele é, para que então Ele nos ouça. E o Bartimeu fez exatamente isso. Ele clamou, gritou, mostrando que eu sei que o Senhor é o Filho de Deus e tem a solução para aquilo que eu preciso. E quando
Senhor Jesus abriu a oportunidade, ele disse: Mestre, eu sei que o Senhor é mestre. Eu peço que eu tenha a vista. Primeiro ele adorou a Deus. Ele adorou com uma palavra, quando ele disse mestre. Ele adorou quando ele invocou a Jesus. Quando ele começou a clamar, ele já mostrou ali: eu reconheço que ele é o Filho de Deus. E quando ele se dirigiu a Deus, ele também se dirigiu de forma correta, dizendo: o Senhor é mestre, que eu tenha vista. Versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós vemos que Jesus não disse para ele que você veja. Jesus disse algo bem maior: a tua fé te salvou. Você reconheceu que eu sou o Filho de Deus. Você reconheceu Deus na sua vida. Você entendeu que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje você recebeu a salvação, a tua fé, a tua confiança em mim te trouxe salvação. O que nós precisamos para alcançar muitos milagres é entender que a nossa vida deve estar diante de Deus 100%. Se a sua vida estiver 100% na mão do Senhor e você puser todos os teus planos e projetos diante do Senhor e você clamar a Ele com insistência para que Ele responda o caminho certo, para que você siga e a decisão certa, para que você tome, você receberá a salvação e estará sempre eternamente com Ele e também as bênçãos dele, porque Ele lhe dará as respostas que você precisa para todas as situações da sua vida. E foi isso que Jesus disse: a tua fé te salvou. Você acreditou em Deus. Você colocou a sua confiança absolutamente em Deus. Você não olhou para o que as pessoas disseram para você. Você não prestou atenção nas humilhações. Talvez alguém tenha dito: cala a boca, ceguinho. Mas ele não deu importância às ofensas. Ele não prestou atenção em nada do que falaram. Ele não prestou atenção aos xingamentos. Ele não se preocupou em receber a aprovação das pessoas. Ele entendeu que as pessoas iriam reprová-lo, iriam se colocar à frente do caminho dele para impedi-lo de receber a resposta, e ele disse: eu sei que ele é o mestre e que ele tem a solução, e que se eu conseguir atrair a atenção dele, clamando, me submetendo à vontade dele, eu sei que ele tem a resposta e a solução. E o Senhor olhou e disse: a tua fé te salvou. Você me reconheceu como Deus. Você colocou toda a causa na minha mão. Você não deu importância ao que falaram de você. Você não deu importância aos xingamentos que você recebeu. Mas você insistiu. Não importa se dizem que você é um crentinho. Não importa se dizem que você é uma pessoa tola porque está orando para a parede. Não importa se dizem a você que a sua fé não tem sentido. Deus continua sendo Deus e está com o seu braço poderoso para responder e dar a vitória que você precisa e o milagre que você está buscando. Se você honra a Ele, se você o reconhece como Deus, se você sabe como se colocar diante dele, como este cego, ele se colocou em sujeição e como alguém que reconhece a grandeza, o poder e a soberania do Senhor. Então, Jesus pôde dizer: a tua fé te salvou. Junto com a salvação, veja que Jesus não disse em nenhum momento que você veja. Jesus disse: a tua fé te salvou. Junto com a salvação que hoje você recebeu, você agora, ele passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo caminho.
Se você puser o Senhor em primeiro lugar e essa causa que você está enfrentando na mão dele, é dessa forma que o seu milagre chegará. Ande com Deus. E muitos dos milagres que você está buscando serão atendidos. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te honramos e te agradecemos por esse dia 3 do propósito Eu Quero o Meu Milagre. Essa pessoa que está participando desse propósito colocou diante do Senhor uma causa. Talvez um processo na justiça que se arrasta há muitos anos. Eu peço que o Senhor venha colocar a mão naquele órgão judiciário e que, se preciso for, que o Senhor mude o juiz que está ali para que venha julgar a causa dessa pessoa que precisa dessa resposta. Talvez precise de uma solução da porta de um emprego. Eu peço que o Senhor abra mais de uma, que o Senhor abra 2 ou 3 para que essa pessoa possa escolher a porta que lhe agrade. Talvez a pessoa precise resolver um problema no casamento, e eu peço que o Senhor agora traga iluminação, conselho, prudência, discernimento, sabedoria, para que essa pessoa saiba como se posicionar para encontrar a solução e melhorar a sua relação. Peço que o Senhor agora visite os que estão num hospital ou que têm algum parente desenganado pela medicina, porque para o Senhor não há limites, o seu poder é infinito e o Senhor pode fazer o impossível, e é justamente por isso que esse propósito está sendo feito, porque nós queremos o nosso milagre e estamos buscando do Senhor, assim como o cego Bartimeu. Abre-nos os olhos para que possamos ver aquilo que não conseguimos ver porque somos muito pequenos, limitados. Muitas vezes temos dificuldades de entender as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Então nós clamamos por sabedoria para que possamos saber o que pedir. O cego poderia ter pedido muitas outras coisas. Não é assim tão óbvio que um cego pediria a vista. Ele poderia pedir outras coisas. Talvez ele pudesse pedir que eu encontre uma família que venha cuidar de mim. Mas ele pediu que a sua vista fosse curada. Muitas vezes não sabemos o que pedir. Só o Senhor é que sabe qual a melhor decisão para cada um de nós, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então agora nós pedimos que o Senhor venha revelar para cada pessoa o que o Senhor quer fazer, para que essa pessoa clame ao Senhor com o direcionamento correto para receber a resposta que precisa para sair dessa condição ruim, negativa, que causa dor, sofrimento e que se arrasta no tempo. Que o Senhor agora dê a resposta e abençoe o seu povo, removendo todo o mal, trazendo salvação, cura e solução para o que causa angústia nos teus filhos, para a tua glória. É para a tua glória, é para a tua glória, para essa pessoa dizer: o Senhor é realmente bom e Ele é que deu a resposta, resolveu aquilo que estava me consumindo. Que essa glória seja agora manifestada para a honra e glória do Deus Altíssimo e Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo permaneça na sua vida. Continue orando, continue consagrando a sua vida para Deus nesse propósito de 12 dias. Hoje
foi o dia 3, e eu vou deixar agora aqui no final o vídeo do dia 2 e vou deixar também o vídeo do dia 4, porque como esse vídeo está gravado no YouTube, quando você acessar esse vídeo você vai poder ver o dia anterior e o dia posterior. Quem acessar o vídeo hoje mesmo, na data que foi postado, não vai ver o vídeo de amanhã, obviamente, né? Mas depois, se você está acessando esse vídeo depois que esse propósito já foi totalmente feito, vai ter aqui no final o vídeo do dia 2 e o vídeo do dia 4 e também um botão para você se inscrever no canal se você assim desejar e participar dos propósitos de oração que são sempre postados aqui. Permaneça sempre na graça e receba a paz de Jesus Cristo.